Olá, eu me chamo Eduardo, sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, UES, através da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. E nessa aula, nós vamos estudar sobre as evidências da evolução biológica, né? As evidências que demonstram, que comprovam todo o processo de evolução que fez com que todos os seres vivos, o planeta em geral, se transformasse na forma como nós conhecemos hoje. Mudanças no cenário terrestre. Bem, estudos apontam que a formação da Terra se deu há cerca de 4,5 bilhões de anos, né? E que daí para cá ela vem sofrendo uma série de transformações, né? Como, por exemplo, na temperatura, que diminuiu, né, desde sua formação para cá, né, passando por muitas transformações, tiveram eras glaciais, né, onde ela esfriou bastante, né, e através de todo o processo de evolução se então chegou à forma como nós conhecemos hoje, né. A composição da atmosfera também mudou muito, né, e todas essas mudanças, não só essas citadas aqui, mas uma série de mudanças, foi o que possibilitaram, que influenciaram o surgimento e a evolução dos seres vivos. Durante muito tempo, a maioria das pessoas acreditavam que o planeta, assim como todos os seres vivos que habitam nele, teriam sido criados todos de uma só vez, né? Já prontos, sem sofrer nenhuma transformação, sem sofrer nenhuma evolução, que já tinham sido criados da forma como nós conhecemos hoje, né? Isso porque não existiam estudos, pesquisas ou teorias que apontassem uma forma diferente de evolução da vida, certo? Porém, a partir do momento que foram surgindo esses estudos, pesquisas, as teorias, então foi possível constatar evidências de que o ambiente terrestre se transforma ao longo do tempo, né? Que eles passam por um longo período, um longo tempo de evolução, né? Que todos nós, que o planeta como nós conhecemos hoje, passou por um longo processo de evolução para se tornar da forma como nós conhecemos hoje, né? E que a evolução ainda continua, é um processo constante. Evidências da evolução. Evidências mostram que muitos seres vivos comuns em tempos remotos desapareceram e outros surgiram em épocas mais recentes, né? Essas evidências, assim como outras evidências, mostram, por exemplo, que os primeiros seres vivos surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos. 3,5 bilhões de anos, né? Os primeiros répteis surgiram há 300 milhões de anos, né? Que os dinossauros, por exemplo, desapareceram há 65 milhões de anos e que a espécie humana surgiu há 200 mil anos, né? Tudo isso foi descoberto através de pesquisas, inúmeras pesquisas, né? O registro fóssil. Os fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou parte destes, rastros e pegadas. A partir, a maior parte dos fósseis encontra-se em rochas sedimentares. Importância dos fósseis. O registro fóssil é o mais forte indício de que, antigamente, a biodiversidade do planeta era distinta da atual. É uma das principais evidências da ocorrência da evolução. Para vocês verem como o registro fóssil é importante. Ele possibilita, por exemplo, entender como eram os seres vivos que habitavam o planeta antigamente, que hoje já estão extintos, como os dinossauros, entender como eram os ecossistemas da Terra no passado, auxilia na compreensão e estudo da história da Terra, permite estudar a evolução dos seres vivos, né? Os registros fósseis, eles são muito importantes para a ciência, né?
é a partir deles que os cientistas, que a ciência pode analisar e ter uma ideia de como eram os seres vivos que habitavam o nosso planeta antigamente, né? E que muitos já foram extintos, né? Como os dinossauros e uma série de outras espécies, né? Que já existiram, que já se extinguiram, né? Que surgiram outras. É, e entender também, né? Como eram os ecossistemas da Terra no passado, né? E assim, muitos desses fósseis, eles apresentam muitas semelhanças com os seres vivos atuais, certo? E essas semelhanças indicam um grau de parentesco entre eles, né? Evidenciando, assim, dessa forma, o compartilhamento de um ancestral comum, certo? Isso demonstra a grande importância que tem os fósseis, né, para o estudo da evolução humana e da evolução biológica em geral. Tipos de fósseis. Os fósseis podem ser classificados basicamente em dois tipos, certo? São os fósseis formados por restos de seres vivos e os fósseis compostos por vestígios de atividades de seres vivos. Esses fósseis formados por restos de seres vivos são fósseis onde só permanecem as estruturas mais resistentes, as chamadas partes duras, como os dentes, ossos e conchas, né? Porque as partes moles, as chamadas partes moles, como a pele, o músculo, os vasos sanguíneos, as vísceras, essas dificilmente vão ser fossilizadas, porque elas são rapidamente decompostas pelos micro-organismos. Então, é muito raro encontrar um fóssil que preserve essas chamadas partes moles, né? Porém, existem alguns, né? Existem alguns insetos preservados no âmbar, por exemplo, que preservam todas essas estruturas. E também existe o fóssil de um filhote de um mamute que foi encontrado no gelo da Sibéria, praticamente extinto, né? O gelo, os fósseis encontrados no gelo, é, são mais preservados, né? O gelo tem essa característica de preservar a, as estruturas mais bem preservadas. E os fósseis compostos por vestígios de atividade de seres vivos são, por exemplo, pegadas, pistas, ovos e também até fezes desses seres vivos. Aqui é um exemplo de um fóssil, né, um inseto preservado no âmbar, que é um escorpião, né, mantendo praticamente toda a estrutura, né, e aqui um filhote de mamute foi encontrado no gelo da Sibéria, né, praticamente intacto, né. São raros esses tipos de fósseis que preservam as chamadas partes mós, né, como pele, vasos sanguíneos, músculo e vísceras, mas existem alguns. Aqui a gente tem mais alguns tipos de fossilização, certo? No exemplo aqui nós temos a moldagem. Na moldagem, as partes duras dos organismos vão desaparecendo, deixando nas rochas as suas marcas, né, as impressões, ou seja, o organismo é destruído, mas o molde persiste, né? Apesar do organismo se destruir, né, até mesmo as partes duras, mas fica lá o molde, né? Mas fica lá a impressão daquele ser vivo, né, ou então de parte dele. Nós temos também a planificação, né, onde os restos dos organismos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como âmbar, o gelo e a resina fóssil. Nós temos também a mineralização, onde as partes dos animais como ossos, como desaparecem, ficando essas terras. E temos também as marcas, né, que são as pegadas, marcas de reputação ou até teses fossilizadas. Mas a forma
a aceitação e as formas de algumas ações que influenciam, né, como, por exemplo, o soterramento de alguns animais, ou sedimentos como areia, lama, argila, até que pode ocorrer em ambientes como lagos, rios, mares e desertos, e em diversos outros ambientes, né? E o soterramento associado também com alguma coisa que impeça a rápida decomposição desses seus vivos ou de parte deles, são ações que influenciam bastante para que ocorra a fossilização. Aqui nessa imagem nós temos um esquema básico mostrando aqui basicamente como ocorre a fossilização. Aqui nessa primeira imagem, mostra aqui ó, o seguinte: depois de morto, o organismo deposita-se no fundo do mar, o corpo do organismo é soterrado, as partes moles são decompostas. Ao longo do tempo, os minerais dissolvidos na água intersticial e os sedimentos vão substituindo os constituintes das partes duras. Ao longo do tempo, as camadas de sedimentos já transformadas em rochas sofrem deformação. Na superfície terrestre, as camadas exteriores sofrem a ação dos agentes de erosão e, com o passar do tempo, os fósseis afloram à superfície. Aqui essa imagem mostra as etapas da mineralização de um peixe, né? Mostrando basicamente como é o processo que ocorre a fossilização. Nós temos também as evidências anatômicas da evolução. E nessas evidências anatômicas nós temos os órgãos homólogos, né, e também os órgãos análogos, né? Aqui nesses órgãos homólogos são órgãos que, embora diferentes à primeira vista e responsáveis por funções diversas, são anatomicamente semelhantes, certo? Como exemplo aqui nós temos os membros anteriores dos mamíferos, né? Que à primeira vista parecem diferentes, desempenham diferentes funções, mas eles possuem a mesma estrutura óssea básica, certo? Apesar dessas diferenças, né, nas funções, e serem aparentemente diferentes, né? Desempenhando funções, por exemplo, como segurar objetos, no caso das nossas mãos, nadar, no caso das baleias, e até mesmo voar, no caso dos morcegos, mas eles apresentam uma estrutura óssea semelhante, possuem basicamente a mesma estrutura óssea. Olha, aqui nessa imagem é um exemplo desses órgãos homólogos, né? Aqui nós temos o braço de um ser humano, a pata de um felino, né? A nadadeira de uma baleia, né? Que também tem muita semelhança aqui, ó, principalmente com as mãos do ser humano. E aqui a asa de um morcego, que também apresenta a mesma estrutura óssea dos demais, certo? E que tem também a mesma origem evolutiva. Essas evidências, elas demonstram que, apesar do grande número de diferentes espécies nesse grupo de animais, dos mamíferos, mas eles possuem o mesmo ancestral comum, certo? Aqui nos órgãos análogos, são órgãos semelhantes à primeira vista, né? Que, diferente dos homólogos, parecem ser diferentes à primeira vista, né? Já os análogos, eles são semelhantes à primeira vista e adaptados às mesmas funções, mas anatomicamente diferentes e com origens evolutivas distintas. Olha só, aqui desses órgãos análogos, nós temos como exemplo a presença de asas em insetos e em aves, né? Que são órgãos bem semelhantes, bem parecidos, né?
que desempenham a mesma função, que é voar, mas eles são anatomicamente diferentes, né? E também têm origem evolutiva distintas, né? Certo? Isso demonstra é, a questão da seleção natural, certo? Nós temos também, nas evidências anatômicas, os órgãos vestigiais, que são estruturas pouco desenvolvidas e sem função expressiva nas espécies atuais, mas que possivelmente desempenharam funções importantes nos ancestrais. E como um exemplo disso, nós temos aqui o apêndice vermiforme na espécie humana, né? Alguns estudos apontam que em algum ancestral comum da espécie humana, em que a dieta dele, a alimentação, era predominantemente herbívora, esse apêndice abrigava micro-organismos que auxiliavam na digestão da celulose, certo? Porém, a partir do momento que a espécie humana passou a se alimentar de carne também, uma alimentação onívora, né? Carne e vegetais, esse apêndice deixou de representar uma vantagem evolutiva, certo? E, assim, ele também deixou de ser selecionado pelo ambiente, né? E, com isso, ele foi perdendo gradativamente a sua função, certo? Nós, seres humanos, hoje, nós até temos o apêndice, porém, ele não tem nenhuma função expressiva, né? Nós podemos viver normalmente sem esse apêndice. Então, gente, era isso. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo, ou então deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Obrigado.